Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu estou começando um quadro diferente aqui no canal. Há muito tempo atrás eu costumava postar no meu blog alguns reviews dos quadrinhos e dos livros que eu lia, mas eu queria fazer uma coisa diferente aqui no canal. Não queria fazer só mais um review de quadrinhos, isso você pode encontrar em vários lugares. Eu queria aproveitar esse quadro para analisar as escolhas narrativas dos autores dos quadrinhos que eu estou fazendo review. Então, em vez de apenas apresentar o que é a história, qual é a qualidade do quadrinho, eu vou analisar algumas páginas e ver detalhes, procurar detalhes sobre as escolhas narrativas que o autor tomou. Por que analisar as escolhas narrativas de um autor é importante? Porque quando você vai tomar as suas decisões narrativas, quanto maior for a quantidade de opções que você tem na sua cabeça, melhor. Então, quando você analisa os seus autores preferidos ou quadrinhos que você lê, você vai criando meio que uma biblioteca de opções de narrativa visual na sua cabeça e você pode puxar algum item dessa biblioteca quando for a hora de você contar uma cena através da linguagem dos quadrinhos. Bom, para estrear esse novo quadro aqui no canal, eu vou começar com uma obra de arte dos quadrinhos que é Moby Dick. Esse quadrinho foi lançado pela Pipoca Nanquim e é uma obra do Chaboté. Christophe Chaboté é um dos grandes artistas, um dos grandes quadrinistas da nossa época atual. Ele vem lançando vários quadrinhos e o Pipoca Nanquim tem trazido algum desses quadrinhos para cá, para o Brasil, e tem feito um trabalho muito bonito. É um trabalho realmente de uma qualidade bem superior. E eu me tornei um grande fã do Chaboté, do trabalho do Chaboté, graças ao primeiro quadrinho que eu comprei dele, que também foi lançado pelo Pipoca Nanquim, chamado Um Pedaço de Madeira e Aço, que é uma história de 300 páginas sem uma fala sequer. É impressionante o nível da qualidade da narrativa visual do Chaboté. Se você quer saber mais sobre essa graphic novel, esse quadrinho aqui, você pode achar vários reviews aí no YouTube. Agora a gente vai partir para as escolhas narrativas que o Chaboté fez. Lembrando que esse quadrinho é uma adaptação de um livro, então ele teve que transformar centenas de páginas de texto em 250 e tantas, 260 páginas de quadrinho. Então ele teve que tomar várias decisões, principalmente em relação a como fazer com coisas que são descritas no livro. Isso é um desafio bem grande quando você faz uma adaptação, porque o livro é muito descritivo. E quando você está escrevendo um livro, você descreve exatamente o que você quer que o leitor saiba sobre aquela cena ou sobre aquele momento. Quando você está fazendo quadrinhos, você tem que desenhar isso, você precisa dar um jeito de fazer com que o leitor compreenda qual é o foco daquela cena, o que você está querendo mostrar com aquela cena. Então não tem a mesma facilidade que descrever as coisas que são importantes na cena. Você tem que criar uma cena, desenhar uma cena, uma imagem que passe para o leitor a mensagem que aquela descrição em texto fez. Então é um desafio muito grande adaptar um livro, principalmente um livro tão famoso como esse, para os quadrinhos. Então vamos ver quais foram as decisões, quais foram as opções aqui que o Chaboté está apresentando para a gente com esse quadrinho. Vamos começar a ver um pouquinho das escolhas narrativas de Moby Dick, do Chaboté. A gente percebe que é uma HQ com bastante texto. Como eu falei, é uma adaptação de um livro, então realmente existe muito texto para ser adaptado, muito texto para ser mostrado. Então existe realmente muitos diálogos longos assim na história. Isso não é necessariamente uma escolha narrativa do autor, é porque esses diálogos precisam acontecer. Ele pode, quando você faz uma adaptação livre, você pode encurtar os diálogos, mas as coisas importantes têm que estar lá. E ele usa esse tipo de quadro quadrado, que eu acho interessante também, eu já usei por um tempo, vou mostrar mais de perto. Os balões, na verdade, são quadrados, não são redondos, né? É uma escolha interessante também. Como eu falei, eu já usei por um bom tempo, eu usei esse tipo de balão também, acho que é uma forma legal de usar. Hoje em dia eu já não uso mais tanto, mas eu já usei por muito tempo o balão quadrado. O que para mim é uma opção legal, porém você acaba perdendo muito espaço, né? Porque como ele é um quadrado, você perde um pouco das imagens que poderia ter na borda. Por exemplo, esse quadro você vê que o balão está exatamente
na frente do rosto de um dos personagens, que obviamente é um personagem secundário, não faz tanta diferença, mas é um fato que normalmente não seria uma boa escolha quando você pensa em posicionamento dos quadrinhos. Normalmente você tenta evitar que os balões fiquem na frente do rosto de personagens, né? Mas esse personagem aqui nesse quadro é basicamente um enfeite, só para dizer que são mais pessoas que estão lá, então não teria tanto problema. Uma das coisas que eu gosto bastante do estilo narrativo do Chaboté são essas sequências. A sequência que eu estou falando são esses 3 quadros aqui, de uma página mostrando a movimentação, né? A movimentação da baleia e a movimentação do barco. Eu acho muito interessante quando os quadros são parecidos um com o outro, e aí você faz uma pequena mudança, uma pequena reposicionamento do personagem ou de algum objeto naquele quadro e você tem uma sensação imediata como leitor de movimento. Você consegue perceber que é um movimento super suave, mas só o fato disso estar acontecendo já demonstra que eles não estão no ambiente padrão, eles estão no mar, então as coisas estão se movendo, as coisas estão acontecendo, não estão paradas, não é um negócio estático. Essa mesma ferramenta é utilizada várias vezes aqui no quadrinho, e isso eu acho que dá uma impressão muito interessante dessa movimentação e das coisas que estão acontecendo. A distância entre o barco e a baleia é uma coisa importante na história, então esse tipo de tomada à distância, demonstrando apenas o que interessa, que é o barco e a baleia, né? Não tem nada distrativo aqui, não tem nada que distraia o leitor do que realmente importa. Como eu já falei antes, o Chaboté é um mestre da narrativa visual, principalmente sem balões. Então, uma coisa que eu vejo muita gente, principalmente quem está iniciando no mundo da criação de quadrinhos, é querer explicar com texto as coisas que estão acontecendo na página. É uma coisa muito comum, muita gente faz, não é errado, isso é uma coisa importante deixar bem claro, não é errado fazer isso, não é que isso seja uma coisa que não se deve fazer, mas o texto em algumas cenas é desnecessário. Pouco tempo atrás eu recebi um quadrinho e por e-mail, né? E a pessoa me pediu um feedback sobre o que estava acontecendo. Nem sempre eu consigo fazer, mas quando eu tenho um pouquinho de tempo eu paro e leio o quadrinho e faço o feedback para essa pessoa. Uma das coisas que eu falei para a pessoa foi exatamente isso, e é um exemplo que o Chaboté demonstra muito bem aqui. Não há necessidade de explicar os pensamentos de um personagem durante uma cena muda. Às vezes a gente tem essa vontade para deixar bem claro para o leitor o que o personagem está pensando naquele momento. Mas na verdade você pode usar o show don't tell, que é mostre, não diga. Que é uma frase muito comum em storytelling, mas não necessariamente sempre vai ser a melhor opção, dependendo da quantidade de páginas que você tem, você pode usar, pode demonstrar, ou se você realmente tiver uma quantidade curta de páginas para trabalhar, você pode também usar uma descrição que não vai ter problema nenhum. Mas esse é um bom exemplo de uma cena que não precisa de descrição. É uma cena inteira de algumas páginas, eu acho que talvez seja quase um capítulo inteiro, eu acho que é um capítulo inteiro de umas 4, 5 páginas, onde a única fala vai ser no final. Você não precisa de nenhum tipo de descrição para dizer que a pessoa está entrando, né, e está fazendo alguma coisa. Basta olhar a sequência e você já sabe o que está acontecendo. Às vezes o quadrinista ou a quadrinista acaba tendo um pouco de insegurança em relação à sua própria narrativa e acha que se fizer somente isso vai acabar não dando para entender. O leitor vai ver e vai pensar, não sei o que está acontecendo, e por isso acaba adicionando um quadro de balão aqui, um balão de pensamento ou um balão de narração para poder descrever o que está acontecendo. Uma coisa muito importante também é que o nome desse capítulo, Mosquete. E você pode ver que logo que ele entra, a gente tem um mosquete pendurado na parede. Não tem mais nada, não mostra mais nada, mas mostra o mosquete. Sendo colocado aqui para você saber que na próxima cena, em algum momento, esse mosquete vai ser considerado importante naquele processo. Esse é um conceito conhecido como arma de Chekhov. Se existe uma pistola na parede, ela deve ser usada. Isso é um conceito de storytelling que muita gente
muita gente conhece. Eu estava aqui editando o vídeo e eu percebi que faltou uma coisa importante sobre esse conceito da arma de Chekhov na parte da narrativa visual. Você vai dar prioridade, você vai dar foco para as coisas que fazem sentido para a história, para as coisas que podem ser utilizadas na história. Não quer dizer que você só vai desenhar aquilo que tem importância, mas que você vai dar um foco maior. Por exemplo, nesse quadro que eu estou mostrando aqui, é tudo preto, não tem luz nenhuma e somente o mosquete está aparecendo na cena. É isso que eu quero dizer, você está dando foco para uma coisa que vai ser utilizada no futuro. Mas não quer dizer que você precise desenhar somente isso, mas quando você precisar dar foco em alguma coisa, você pode usar esse tipo de alternativa que a gente vê aqui no quadrinho do Chaboté. Todo esse contexto dessas duas páginas levantam várias opções narrativas interessantes. Olha a postura do personagem. Ele está andando em silêncio, a gente já viu nas páginas anteriores, ele está andando em silêncio, você vê a postura dele meio receoso, meio inseguro, sem ter certeza daquilo que ele está fazendo. Você vê que constantemente ele está com um olhar desconfiado, ele está pensando em alguma coisa e eu não preciso descrever isso. É um processo que não precisa de descrição e é um enquadramento e uma posição dos personagens, além da expressão facial, que é incrível, demonstrando toda uma cena. Você não precisa de uma palavra em todo esse capítulo para demonstrar aquilo que está acontecendo. Isso é uma obra de arte da narrativa visual, com certeza. Uma das cenas mais incríveis que eu achei nesse quadrinho inteiro foi a chegada do capitão. Porque você pode prestar atenção que o Chaboté não costuma utilizar onomatopeia. As histórias dele são mudas em som. Então você tem que perceber através da imagem que som que está acontecendo naquele momento. Logo, a primeira vez que aparece o personagem do capitão aqui, começa aqui apenas uma lanterna, uma lamparina, e aí você vê que essa lamparina está pendurada logo acima e tem uma escada, ou seja, isso aqui já está dando a impressão que a gente está embaixo, a gente está num convés do navio, a parte de baixo, na verdade, do navio. E aqui você vê um personagem principal deitado na cama. E aqui começa aquilo que eu falo, mesmo sem onomatopeia, você sente que essa perna de pau está fazendo barulho. Isso é muito legal, isso é uma forma narrativa impressionante. E aí você passa pela silhueta do capitão, obviamente ele está passando, essa é a primeira vez que esse personagem vai aparecer aqui na história, ele está passando pelo convés, outro personagem importante está deitado também lá embaixo, ou seja, ele está ouvindo. Claramente eles estão ouvindo o barulho da perna de pau do capitão. Mais uma vez a silhueta, mais uma vez um personagem ouvindo. Outro personagem ouvindo, mais uma vez a silhueta. Então você consegue ouvir o som sem uma onomatopeia sequer. Isso é impressionante. Eu pessoalmente acho isso incrível na obra do Chaboté. Óbvio que eu também gosto de onomatopeias, eu acho que dá uma sensação legal para o leitor, mas você conseguir fazer o leitor intuir o som somente olhando a cena, só pela sequência da narrativa visual, é coisa de mestre mesmo. Bom, era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. Eu recomendo bastante a leitura do Moby Dick, é um livro um quadrinho muito bom e com uma qualidade narrativa, como vocês puderam ver aqui nesse vídeo, muito superior, muito boa mesmo. E se você quiser adquirir esse quadrinho, tem um link aqui na descrição que leva direto para compra na Amazon. E não esquece de compartilhar esse vídeo e dizer para mim se você gostou ou não desse formato nos comentários. Deixa um comentário dizendo, eu quero ver mais desse tipo de vídeo mostrando as opções de narrativa visual, as escolhas de narrativa visual de quadrinhos que a gente está lendo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se interessar e se inscreve porque a gente está correndo atrás dos 10 mil inscritos. Muito obrigado e até a próxima.